mental. Os estágios de desenvolvimento, ele mostra, ele apresenta o sensório motor, né, do nascimento aos 2 anos de idade, ele vai apresentar, como por exemplo, a criança, ela está mais naquela fase de explorar as coisas, de conhecer o meio que ela está, e até chegar ao nível que ela pode alcançar determinados objetos através de outros, eles chamam de inteligência prática, né? O pré-operatório, que a criança ela vai começar a ter ter a função simbólica, dar nome às coisas, colocar nome às coisas que estão ao seu meio. O operatório concreto, a criança, já próxima à adolescência, começa a dar conceito, a significado de determinadas coisas, mas ela também não consegue fazer abstrações. Fica só no concreto, aquilo que ela está fazendo, ela não consegue fazer abstrações. E o operatório formal já é uma fase mais, que a pessoa está mais evoluída, né? Então ela vai conseguir, além de ter a percepção da coisa concreta, do objeto, também fazer as abstrações dela, explicar, ou pensar, ou refletir sobre determinada. O próximo é o valor, que ele também apresenta etapas de desenvolvimento, e só um destaque, uma coisa que em valor e Piaget eles diferenciam, é que Piaget ele mostra a pessoa desde o início como um ser cognitivo, que já nasce já aprendendo com o meio social do Estado. Em Rivalon ele já vai por um lado oposto, mas não tão diferente. Ele diz que a criança ou a pessoa ela é geneticamente social e a princípio ela começa procurando se conhecer para depois ela se lançar ao meio. Então a criança fica muito naquela de se tocar, de conhecer os pés, de pegar as coisas, enfim, mas para a formação de si para depois ir ao meio. Então tem um impulso emocional, que é a primeira fase, que é bem mais uma fase visceral da criança, onde ela quer chamar a atenção da sua mãe através do seu choro, através de expressões, e ela tenta afetar a mãe através dessas atitudes dela. Então, devido a esse ponto, ele afirma que o ser ele é geneticamente social. E o primeiro vínculo social é a mãe. Sensório motor, né, que também não é diferente do que Piaget vem mostrar. O pensamento pré-categorial, em que a criança começa também a dar nome às coisas e depois passando para o pensamento categorial, onde ela vai poder distinguir objetos, formas, nomes, enfim, nesse sentido. As interações sociais também são um ponto-chave para que a pessoa venha se desenvolver. Então ela se desenvolve conforme o local onde ela vive, onde ela está. Então com a interação com ele é o que vai poder fazer com que ela venha mais para frente ter a formação do seu eu, onde ela vai começar a se projetar tanto para o presente, passado e futuro, onde ela vai conseguir ter uma base simbólica das coisas, e aí ela vai poder constituir o eu dela, através da afetividade, que é o caso da criança está afetando quem está no meio, e quem está no meio afetar ela também, com relação à sua formação, seu desenvolvimento. Ele garante a relação, a afetividade é um ponto que garante a relação com o mundo. Sem afetividade não seria possível. O próximo teórico é Felipe Perrenot, e o autor ele traz uma noção de competência, definido como a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, saberes, capacidades, informações, para solucionar com competência e eficácia uma série de situações. Então aqui eu já trago os teóricos que vão partir para uma formação, a formação dos professores. Então ele apresenta essas competências e ele são 10, né? No meu trabalho, eu destaquei 2 somente, só que estão grifadas. A primeira, organizar e distribuir situações de aprendizagem, administrar a progressão das aprendizagens, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, desenvolver os alunos em suas aprendizagens
aí relacionados ao professor conhecer o assunto que vai passar, trabalhar a partir dos erros do aluno, trabalhar a partir do interesse do aluno. Então, tudo isso vem contribuir para a resposta do problema. Conceber e evoluir dispositivos de diferenciação. Nesse ponto também ele vai abordar a questão do professor ter a consciência de que os alunos de uma sala de aula são extremamente diferentes um do outro. Há uma diferença. Como trabalhar isso? Como o professor ele vai passar, transmitir o conhecimento a esse aluno? Simplesmente passando como se ele fosse um armazém de conhecimento? Não. Então vai procurar estratégias para que se possa fazer de uma forma mais efetiva, que possa atender a necessidade de todos. Esse é uma garimpo de pimenta que o Mauro também mencionou. No trabalho eu usei o artigo onde ela comenta, onde ela cita o Ronan de Chon e ela vai destacar a questão da prática, a reflexão do professor na prática. Como que esse professor ele age no seu dia a dia? Ele reflete sobre a ação dele, como ele está ensinando, será que os alunos estão aprendendo? Então ela vai, nesse sentido, direcionar a discussão, citando o Ronan de Chon para a questão da reflexão do professor. O capítulo 2, metodologia da pesquisa, a modalidade foi empírica, coleta de dados através de uma entrevista. Então, segui um roteiro e entrevistei os professores. O local da pesquisa foi uma escola pública de Diadema. Análise de dados. Foi distribuída em 3 categorias. A primeira categoria é a definição da inteligência para o professor. Como esse professor ele vê a inteligência? O que é inteligência para ele? Então, muitas das respostas foram voltadas assim, a inteligência ela é construída e poucas respostas foram relacionadas à inteligência, ela é, sei lá, um dom divino, vamos dizer assim. A segunda categoria é a percepção do professor em relação à inteligência e aprendizagem. Nesse ponto aqui também foi possível analisar que o professor está muito focado simplesmente na sua função em sala de aula, ou seja, o aluno ou a pessoa, ela só é inteligente dentro de uma sala de aula. Se ela vai mal em alguma disciplina, ou na disciplina dela, é uma pessoa que é considerada assim, no estado popular como burra, ignorante, porque ela não se dá bem ali. O trabalho do professor também percebeu que alguns procuram, na prática, refletir sobre as suas ações. Então eles procuram meios, alguns procuram meios, para tentar alcançar aquela diferença que eles encontram no aluno. Apesar de ter as respostas serem voltadas com a inteligência sendo construída ou inata, né? Ou sendo inata. Então, com as respostas, considera o seguinte, que tendo em vista toda essa pesquisa realizada, tanto a teórica quanto a empírica, constatamos que foi confirmada a hipótese que a grande maioria dos professores compreende a inteligência de uma forma isolada e que em suas formações não tiveram um contato profundo com as questões de inteligência e aprendizagem. Para a maioria dos professores, é o que eu já disse, o aluno ele só é inteligente se ele vai bem na sua disciplina, o que as teorias contemporâneas de hoje mostram o contrário, que deve-se ter um pensar, deve-se refletir sobre a questão, porque quantas pessoas a gente não vê que não foram à escola são bem-sucedidas na vida, né? Isso quer dizer alguma coisa.